Bom dia, nono ano, então. Vamos para mais uma aula de Geografia com a professora Lutiele, tá bom? Capítulo 3, a gente continua, então, Problemas Ambientais em Debate, tá? Nós já ouvimos, então, nas aulas anteriores sobre os problemas atmosféricos e o ambiente em debate. Hoje nós vamos, então, lá na página 65 do livro de vocês, o item 3, tá bom? Movimentos ambientalistas. É então quando alguém civil da sociedade, se propõe a defender uma causa que esteja relacionada à degradação da natureza. Usam de diversas formas de protesto para atrair então a atenção do governo e dos cidadãos, tá? Nós temos lá no livro de vocês então um primeiro movimento que o livro destaca, acompanhe lá junto no livro, contra a cultura. Para quem não sabe então, são pessoas que rejeitam e questionam valores estabelecidos, práticas de cultura dominante, que vão surgir aí, que o livro de vocês destaca ali nos anos 60, nos Estados Unidos, então. Esse termo contra a cultura, ele surgiu então nos anos 60 lá nos Estados Unidos. Nós temos então os chamados hippies, que foram alguns jovens estadunidenses, então, que insatisfeitos com o modelo capitalista de governar o mundo, eles desafiaram então os valores tradicionais da época, defendendo então uma sociedade alternativa. Esse movimento, então, ele influenciou outras iniciativas com o intuito de promover mudanças na relação entre o ser humano e a natureza. O grande ideal deles era mudar o pensamento, esse pensamento individualista de consumista do estadunidense, principalmente da classe média. Era uma forma, então, de protestar, contra a sociedade de consumo industrial da época. E um segundo movimento, então, organizações não governamentais, são o que chamamos de ONGs, São grupos de cidadãos que se mobilizam em defesa de causas ambientais em todo o mundo, essa expressão não governamental, ela foi utilizada a primeira vez pela ONU. Se referia, então, às organizações que não foram formadas por meio de acordos, com o governo. Então, uma ONG, ela não tem fins lucrativos e não tem dependência com os governos também. Mas elas contam com ajuda para se manter do voluntariado. De um voluntário, pode ser, então, doações de afiliados, de empresas. E os governos, eles podem contribuir, com recursos também, mas não serem associados, assim, usar um nome, digamos, como associados a essa ONG, mas eles podem ajudar, assim, com recursos financeiros. No livro de vocês, então, nós temos alguns exemplos ali de ONGs, está na página, ali, logo que prossegue, vocês podem estar lendo depois. Vamos prosseguir para o item 4, então, tratados internacionais. O que são, então, esses tratados internacionais? Com o passar dos anos, então, gente, se houve a necessidade de se estabelecer alguns acordos globais ou regionais para assim reduzir os impactos ambientais produzidos pela exploração dos recursos naturais. Esses tratados internacionais, então, eles são acordos feitos em comum acordo com os estados nacionais e outras organizações internacionais também. Na página 69 também, tem alguns tratados que vocês podem estar lendo depois, tá? Vou passar assim, senão não dá tempo e o vídeo fica meio longo, tá? Continuando então. Um tratado muito interessante que vocês podem ver ali na próxima página foi o Protocolo de Kyoto, tá? Em medida então aos Estados Unidos, que em 1997 eles lançaram então em média 20,3 toneladas de gás carbônico por habitante, em razão, então, do seu extenso parque industrial, de ter muitas indústrias, Esse acordo ele sofreu uma rejeição por parte dos Estados Unidos. Isso representava, então, uma queda no investimento da economia do país, deles. Então, eles tinham isso como o investimento cairia muito se fossem atender esse tratado. Então, houve aí uma controvérsia,
não foi bem recebido esse tratado de Kyoto, né? Para você saber, um dos tratados que é bem falado. Isso cai em provinhas de vestibular e tudo mais, tá? O último item, então, no capítulo de vocês, Meio Ambiente e Cidadania, página 71, tá? Então, gente, eu encerro, então, para vocês falando o seguinte, tá? De nada adianta, então, ter tantos tratados e movimentos se cada ser humano não fizer a sua parte, né? Sabemos que os recursos naturais, eles estão sendo degradados pela ação humana, né? O equilíbrio da nossa biosfera, ela depende da intervenção do cidadão, né? Com um cidadão consciente, né, dos limites naturais. Devemos, então, aprender a diferenciar, como o livro de vocês consta ali, consumidor de consumista. Nós somos consumidor. Nós devemos ser apenas consumidor, comprando o que realmente é necessário, e não consumistas ao extremo, né? Acho que todo mundo sabe diferenciar isso, o consumir e o ser consumista, né? O ser consumista leva nós a estar ajudando, então, com a degradação de algumas coisas do nosso meio ambiente, né? O consumo excessivo de determinadas coisas que não é necessário, né? Isso, então, de uma forma ou outra, vem atingir a natureza. Também a gente tem que ter consciência na reciclagem do lixo, termos bons hábitos, um compromisso individual. Isso é de cada um deve fazer a sua parte, é isso que importa, tá? Acredito que muitas coisas podem mudar e para melhor, né? Seria isso, gente. Fiquem com as atividades lá, conforme o roteiro lá que eu deixei disponível para vocês. E até a próxima aula, então, gente. Tchau, tchau.